a todos. Eu sou a Carolina, eu sou co-diretora de marketing da Faísca Design Júnior, que é a empresa júnior de design da URGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, juntamente com o Lucas, né, o Lucas é o outro diretor. A gente está muito feliz em receber vocês, e eu só queria explicar, né, o objetivo do evento. Eu acho que o evento ele surgiu com a idealização de poder proporcionar para estudantes de design uma ideia melhor do que é a experiência do usuário. E a gente conseguiu organizar tudo certinho depois de uma mentoria que a gente teve com um participante que está aqui junto com a gente, que é o Daniel. Ele faz parte do grupo Stefanini e ele comentou, eu por acaso comentei num dia da mentoria sobre o evento e ele comentou que seria possível fazer uma parceria com o grupo e a coisa foi desenvolvendo e a gente, né, acabou conhecendo o Guilherme, que se dispôs a vir aqui palestrar sobre o assunto. Mas basicamente foi isso, assim, tipo, foi uma coisa que foi crescendo e surgiu e deu certo, acredito que tenha dado certo, acredito que vai dar muito certo hoje. Enfim, fiquem à vontade para prestar atenção. A gente vai disponibilizar depois a gravação, mandar por e-mail para todo mundo das pessoas que adquiriram o ingresso, tanto as pessoas que estão aqui, quanto as pessoas que adquiriram o ingresso, mas que não puderam estar. Então, tá tudo certo. Eu vou deixar a palavra contigo, Guilherme. Se tu quiser começar a tua apresentação, fica à vontade. Beleza. Deixa eu dar um share aqui na tela antes de começar. Cadê? Espera aí, gente, que tudo se resolverá. Tranquilo, fica à vontade. Só para dar mais um resuminho, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, mas que eu acho que é importante dizer, a gente vai ter cerca de uns 45 minutos de palestra, 40, 45 minutinhos de palestra, e o restante do tempo vai ser dúvidas que vocês queiram tirar com o palestrante, que talvez ele não tenha abordado na apresentação dele, mas que vocês acham interessante saber. Então, fiquem ligados na apresentação, prestem bastante atenção, para depois tirar todas as dúvidas que vocês precisarem. Eu acredito que o Guilherme vai estar disponível para responder, né, o que for possível aqui. Sim, a ideia é essa. Espera aí, pessoal. Não está rolando aqui a apresentação. Tu não está conseguindo compartilhar ou... Aqui, peraí. Selecionei aqui. Acho que agora vai, agora vai. Quando vocês começarem a ver minha tela, vocês me avisam, tá, gente? Aí. Estão vendo? Sim. Se eu dar um reproduzir, vocês ainda estão vendo? Sim, tudo certo. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, obrigado aí pela participação de todos, pelo interesse, né, em conhecer um pouco mais sobre o assunto. Quando a gente fala um pouco sobre design UX, sobre user interface, alguns temas aí ficam meio nebulosos, a galera meio que confunde algumas coisas. Então, a gente tem algumas... A ideia desse bate-papo vai ser uma coisa um pouco mais informal mesmo, meio que numa mesa mesmo de debates e tal. Eu vou trazer alguns conceitos mais básicos, a gente vai avançar para algumas coisas um pouco mais técnicas. A hora que vocês tiverem aí alguma dúvida, podem parar e a gente troca uma ideia, tá? A ideia é bem essa. Se não, a gente pode tentar jogar essas dúvidas para o final e bater um papo também. Mas se for muito, muito pontual, a gente pode resolver na hora, tá?
Agradeço aí a Carol, o Lucas, todo o pessoal da Faísca pelo convite, tá? É um prazer estar contigo aí e estar podendo falar um pouco mais sobre essa área que é muito legal de atuar, ela vem numa crescente muito grande no mercado, então acho que vai dar para a galera tirar algumas dúvidas, conhecer um pouco mais sobre o perfil do profissional da área de UX, o que ele faz, o que ele não faz, né, qual que é os skills que ele tem que ter, tá? E vamos avançar aí, porque a gente tem um períodozinho de 45 minutinhos para falar um pouco sobre essa área que é tão complexa e tão cheia de, enfim, de coisas que a gente não conhece ainda ou que a gente tem um pouco de confusão, tá? Então, esse daí sou eu, tá? O palestrante, tá? Palestrante, o apresentador, enfim. Basicamente, pessoal, só para vocês terem uma ideia aí do meu perfil profissional, tá? Então, formado em design para web pela EBTA, pós-graduado em marketing empresarial pela UMC e com uma pós também em learning experience e design instrucional, tá? E UX designer sênior na Stefanini, tá? Basicamente, esses são os meus skills, tá? Nos últimos anos, dentro da Stefanini, né, eu tenho atuado com Ford, Cielo, fora da Stefanini, em outras consultorias eu atuei com outros players também, outros clientes, então, Fundação Telefônica, tá, Vanzolini, Prodesp, enfim, todos essa quantidade de clientes aí, tá? Geralmente eu me coloco muito à disposição da galera para bater papo a respeito da área de UX, então vocês vão me ver aí em bastante meetup, workshop, evento e tal, porque acho que essa troca de conhecimento, principalmente não só minha, mas como todos os profissionais da área de UX, eles se colocam muito à disposição para bater papo, tá? São caras que costumam ter fácil acesso, tá? Então, isso é uma premissa básica aí dos profissionais de UX, a gente foca bastante na comunicação, foca muito na transmissão do conhecimento. Então, à medida que eu passo alguma coisa para vocês, vocês me devolvem com alguma dúvida, com alguma outra informação, e a gente vai trocando esse conhecimento. Isso é bem legal, tá? Atualmente eu sou instrutor de curso de UX na Impacta também, né? Então já tem uns 2 aninhos aí que eu ministro esses treinamentos de UX na Impacta, tá? Pessoal, para quem não conhece ou para quem precisa entender um pouco mais sobre o que é o UX, tá? A ideia é a seguinte, tá? O que raios é o UX, tá? Analisando a parte literal, o UX a gente sabe que é User Experience, ok? Então a gente sabe que o termo significa User Experience, que em português nada mais é do que a experiência do usuário, tá? A gente tem que associar muito essa experiência do usuário, esse termo, ao tal do Don Norman, tá? Então, em 1990, ele basicamente trabalhava na Apple, tá? Um pouco de história. Ele trabalhava na Apple e ele meio que começou a entender que as coisas elas não tinham que parar na criação do produto, elas precisavam avançar um pouco mais no que o produto tinha para oferecer para o usuário. Então, a Apple sempre teve isso como premissa básica. Se vocês notarem, vocês vão ver que desde o advento lá atrás do iPod, do iPad, do próprio iPhone, tá? O foco dele nunca foi no produto, né? Você tinha os smartphones e eles lançaram o iPhone, que era uma experiência para a telefonia. Então, você tinha o Bluetooth que se comunicava só com os aparelhos da Apple de uma maneira mais fluida, você tinha a transição de telas e processamento muito melhores para o que a gente tinha na época. O próprio iPod, né, lá atrás, quando foi lançado, a premissa básica dele era justamente que você poderia carregar, sei lá, 3.000, 5.000 músicas num aparelhinho de poucos centímetros, muito leve. Você não precisava mais comprar pilha, né? Que a gente vinha do Walkman, né? E a gente tinha agora a bateria interna, tá? Então, num display digital. Então, a experiência ela era muito melhorada, né? No ponto de vista do produto, tá? Então, esses conceitos começaram lá atrás, né? E basicamente quem cuidava ou quem trazia esses conceitos era o Don Norman, né, quando ele trabalhou na Apple, tá? Outro cara também muito importante que merece ser citado aí é o Jacob Nielsen, tá? Então, o que o Jacob Nielsen fez lá atrás também? Escreveu o que a gente chamou de 10 heurísticas de usabilidade, que são normas, né, que são premissas para que a gente tenha um bom produto, uma boa experiência. Então, é como se fossem 10 mandamentos para você ter uma boa usabilidade no seu produto, seja ele digital, seja um produto, um serviço, enfim, tá? Aí, o que aconteceu com esses 2 caras? Por que é interessante entender a história desses 2 caras, tá?
Don Norman encontrou Jacob Nielsen lá atrás e criaram o que a gente tem hoje como a maior consultoria, né, de experiência do usuário do mundo, que é a Norman Nielsen Group, tá? A NN Group. Então, são dois caras que tiveram à frente do seu tempo, eles se juntaram, tinham alguns conceitos muito parecidos, né? Lógico, de um ponto de vista, o Jacob Nielsen sempre muito científico, muito mais pragmático, e o Don Norman um pouco mais, né, poético, um pouco mais focado realmente na experiência, nas sensações e tudo mais. Eles se juntaram e criaram o que a gente tem aí como a maior consultoria, né, de experiência do usuário do mundo, tá? Que é a Norman Nielsen Group. Tá? Os treinamentos deles são caríssimos, mas assim, você aprende direto na fonte. Tá? O design de experiência do usuário é o processo de apoiar o comportamento do usuário por meio da usabilidade. Pessoal, eu não estou vendo o chat, tá? Se tiver alguma pergunta lá, Carol, você me dá um toque? Com certeza, eu aviso aqui. Tá? Que eu vejo lá algumas coisas piscando, mas eu não... Ah, beleza. O design da experiência do usuário é o processo de apoiar o comportamento do usuário. Então, quando a gente fala sobre a experiência do usuário, a gente sabe, a experiência ela pode ser positiva, ela pode ser negativa. A nossa premissa, a nossa, né, prerrogativa enquanto profissionais da área de UX é tentar mapear, né, se essa experiência é uma experiência boa, agradável, na qual eu não tenho que fazer nenhum tipo de correção, nenhum tipo de atuação, ou uma experiência, por exemplo, que gera algum tipo de desconforto. Tá? Nesse tipo de experiência, eu vou ter que focar os meus esforços, eu vou ter que fazer, né, utilizar alguns canvas, algumas ferramentas para tentar entender qual que é o problema e onde que eu consigo atuar, né, resolver esse problema. Tá? Até aqui, beleza, pessoal? Parte básica, né, do conceito de UX. Tá? Essa timeline eu acho ela bem interessante porque ela traz algumas coisas que não são só da área de UX, mas elas trazem alguns marcos muito importantes da área de tecnologia, né, da área das relações humanas e tudo mais, tá? Então, 1914 a gente tinha basicamente, né, foi o início, né, a formatação do trabalho humano, né? Então, o Frederick Winslow Taylor e o Henry Ford, então a linha de produção, tá? Então, a gente tinha o advento dos veículos, né, os Ford TT sendo produzidos e tudo mais, e aquela famosa linha de montagem. Então, você tinha basicamente os processos muito bem relacionados. Então, era uma peça que ela avançava, ia para outra e culminava na criação de um produto. Isso já provocava uma certa experiência, tá? Tanto na experiência na hora da montagem do produto, então enquanto organizador daquela fábrica ou daquela indústria, eu tinha que pensar no organograma, né, das tarefas, e eu tinha que propor isso de uma maneira que otimizasse a minha produção e que a experiência lá no fundo fosse legal. Então imagina o seguinte, em 1914, o cara vai e compra um carro, né, o Ford TT lá, o Ford T. Eu não posso falar para o cara que eu vou, sei lá, entregar esse veículo para ele em 6 meses. Então, qual que era a grande sacada, né, nessa época? Tá? Então, a criação, né, o advento da linha de montagem. Tá? Aí depois veio o sistema de produção da Toyota, então ele era um pouco mais enxuto, né, um pouco mais inteligente do que o da Ford T. Em 1980, teve o surgimento do computador pessoal, então lá, em 1970, a grande sacada foi criação da Xerox, né, pela Xerox, a interface gráfica, tá? Então também surgiu o mouse e o Computer Generated Bitmap Graphics. Então, em 1970 surgiram as primeiras interfaces gráficas focadas, né, em trazer algum tipo de experiência, uma melhoria para o usuário, porque antes a gente tinha tudo muito, né, o surgimento do personal computer, ele era muito focado na linha de comando, né, você não tinha uma interface de interação com a máquina. Então a Xerox propõe uma interface gráfica em 1970, né, junto com a criação do mouse. Então pensem, né, até 1970 a gente não tinha o advento do mouse. Como é que você fazia, né, eu não consigo nem imaginar como é que era a navegação nos desktops da época sem um mouse, né? Hoje a gente fica refém do mouse para cliques aqui, cliques ali, né? Então é meio, tá? Em 1973, né, foi lançado o primeiro livro abordando, né, a psicologia de interação homem-máquina. Tá? Então, o que eu, enquanto profissional, enquanto ser humano, né, imputo na máquina e a máquina devolve para mim como uma resposta, como feedback. Tá? Então, essa interação, né, foi lançada a primeira editoria nesse sentido. Em 1990, o surgimento da internet.
Tá? Então, vocês percebam, né, pessoal? Não tem tanto tempo assim que a internet está aí. Apesar de a gente acordar já conectado, em 1990 realmente foi quando houveram as primeiras conexões, tá? E não eram banda larga que nem a gente tem hoje, tá? 200, 300 mega. A gente está falando hoje de 5G, tá? Então, era uma coisa muito mais arcaica, tá? O primeiro profissional da área de UX, basicamente reconhecido, foi em 1995, tá? Que foi o Don Norman, tá? Então era um cara realmente que era focado na experiência do usuário, então psicólogo cognitivo da Apple, tá? Então a ideia dele era justamente, que nem eu falei para vocês, era fazer com que aquele produto, a gente vendia o celular, ele vendia a experiência que o celular entregava, então ícones, cores, transições, todo esse tipo de informação era uma preocupação do Don Norman. Tá? E em 2007 é o lançamento do primeiro iPhone, né, que é o iPhone 3G, que foi um marco, né, no que diz respeito aí aos smartphones, né, que a gente tinha na época. Então a gente vinha antigamente tinha os celulares que tinham até algumas conexões WAP, GPRS, que eram umas conexões um pouco mais travadas, mas quando a gente traz o conceito do 3G, do CDMA, de outras tecnologias de conexão, tá? E a gente começa a pensar, né, em como melhorar a experiência do usuário no que diz respeito ao smartphone, os caras lançam o primeiro iPhone, tá? O primeiro iPhone ele tinha uma resolução de câmera muito boa para a época, o processador dele era muito rápido, o Bluetooth, ele era um Bluetooth que ele, ao contrário do que a gente tem hoje como Bluetooth, de conectar todos os aparelhos ao mesmo tempo, ele fazia conexão entre aparelhos Apple. Então, eu tinha um iPhone conectado ao meu Mac, né, conectado ao meu iPod, enfim, tá? Aí que a gente fala sobre o futuro do UX designer, tá? Então a gente fala sobre a internet das coisas, né? Os carros conectados, né? A gente entra aí muito na pegada do Elon Musk, do Tesla, né? Dos veículos conectados, tá? Interações de voz, então cada vez mais os assistentes Alexa, Siri e essas inteligências artificiais, tá? Dispositivos de realidade virtual, pessoal. Eu não sei se vocês viram atrás, umas 2 semanas, o Zuckerberg trazendo o conceito da Meta, né, que é o antigo Facebook, agora virou Meta, né, que é o tal do metaverso. Quando ele fala sobre metaverso, ele está falando, não sei quantos de vocês aqui assistiram o filme Jogador Número 1, tá? A proposta do metaverso é basicamente aquela, tá, gente? É extrapolar o que a gente conhece hoje do Pokémon Go, né, que é basicamente você interagir com o meio, para uma experiência um pouco mais fiel, onde você cria um avatar, você compra produtos para aquele avatar. Então, imagina o seguinte, eu, Guilherme, tenho a minha vivência nesse mundo real aqui, mas eu tenho um avatar, onde eu compro uma skin, onde eu tenho, sei lá, grandes patrocinadores. Então, imagina Gucci, Nike vendendo o que a gente tem aqui, né, as roupas que a gente tem aqui, os acessórios que a gente tem aqui no universo virtual, né? Então a experiência vai se tornar bem próxima disso, tá? Então o conceito que foi exibido no filme Jogador Número 1 é basicamente o que o Mark Zuckerberg entende que vai virar com o advento do metaverso, tá? Só falando, Guilherme, falaram aqui que tem uma série na Amazon Prime que se chama Upload, que fala muito bem desse metaverso também. Foi o Thiago de Castro Dias que comentou isso. Tem várias literaturas e várias hipóteses sendo levantadas a respeito disso. É uma coisa bem legal, tá? Vez ou outra a gente acerta, né? O pessoal falava assim, não, a TV vai acabar com o rádio está até aí hoje, né? Mas em compensação, sei lá, o CD acabou com o disquete, o pendrive está acabando com o CD, e aí vai. Então, algumas coisas entram para agregar e outras coisas para substituir, né? No caso do metaverso, eu acho que sim, a gente vai ter um Second Life da vida, né? Uma coisa meio que nesse sentido, e acho que o próprio Elon Musk, os caras que estão à frente também aqui, o Zuckerberg também, eles enxergaram isso e eles já estão, ele já está fechando algumas parcerias, inclusive para anunciantes nesse novo universo que ele vai criar. Então, Nike, então imagina se tem, eu não consigo ter um Nike Air na realidade normal aqui. Mas eu posso ter um Nike Air no meu avatar lá da minha vida no metaverso, tá? Então, a gente tem mania de se soltar virtualmente, né? De
através das câmeras, né, através da internet, né, fica mais fácil a gente trocar ideia, interagir. Então, talvez isso seja um futuro não tão distante, né, a criação desse metaverso. Contextos históricos, tá? Então, basicamente, quando a gente fala de futuro, são essas as ideias que a gente tem para a área de experiência do usuário. A gente tem a experiência do usuário sendo modificada por conta da pandemia, né? Eu até citei para vocês, falando que a gente teve uma aceleração da transformação digital por conta da pandemia. A iFood investiu pesado, né, para aumentar o leque de recursos que eles tinham para fazer as entregas. Então, a iFood, antes da pandemia, você só tinha delivery de comida, né? A iFood, pós-pandemia, você tem delivery de artigos pet, medicamentos, supermercado, tá? Então, percebam, tem vários fatores que fazem com que a experiência ela seja modificada e com que a empresa tenha que mudar algumas filosofias. Pessoal, a gente fala muito sobre o X e o Y, tá? Aliás, é comum a gente ter o cara falando que é o X e o Y. Mas qual que é a diferença básica entre o X e o Y, tá? Quando a gente fala sobre o X e sobre o Y, a gente está falando sobre, a grosso modo, tá? O cara de UX, ele é focado muito mais no comportamento, na sensação, no que aquela experiência está te trazendo como finalidade. Então, é que nem eu falei para vocês, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, tá? Então, ele tem alguns skills. A parte de pesquisa, tá? Então, ele vai realmente ser um cara mais investigativo, tá? É um cara que vai focar em entender, né, qual que é o problema, quais são as possíveis soluções, tá? É um cara focado em protótipos, tá? Então ele vai tentar mapear qual que é a melhor saída, qual que é a melhor interface para aquele problema, né? Ele vai tentar entender qual que é a persona, ou seja, para quem que ele está fazendo aquela solução. Então, por exemplo, citando até o exemplo do iFood que eu mencionei no slide anterior, o iFood teve que fazer um estudo da persona. Qual que era a persona? A persona que está dentro de casa e que tem necessidade de comprar, né, ou receber alguns produtos. Que produtos são esses? São os mais variados possíveis. Vamos atacar como, logo de cara, não sei se vocês notaram, mas houve uma mudança muito grande eram restaurantes e lanchonetes. Aí, o primeiro grande case deles foi mercados. Por quê? Porque do dia para a noite os mercados fecharam, tá? Todo mundo ficou naquela coisa de, ai meu Deus, não vou sair, não uso máscara, uso gel, uso luva, não uso máscara. Então ficou aquela coisa meio confusa, né? Aquele monte de informações perdidas. Então, o que eles fizeram? Eles investiram pesado, né? E começaram a mudar um pouco do escopo do aplicativo. Então, eles entenderam que a persona deles, naquele momento, era uma persona que precisava receber mercadorias, tá? E quais que são os objetivos, tá, pessoal? O objetivo maior de um aplicativo ou de um serviço é a satisfação do cliente, é a fidelização desse cliente, né, desse usuário, tá? Então, ele precisa entender, né, através de quais métricas, através de quais ferramentas ele pode mensurar se ele está chegando próximo do objetivo do que ele deseja como né, finalidade para o cliente dele, ou se ele está longe, quanto que ele ainda falta que ele tem, quanto que ele teria que investir, budget, esse tipo de coisa. Tá? Isso falando sobre o cara de UX. Falando sobre o cara de UI, tá? O profissional da área de UI. Ele é focado muito na aparência, tá? Ele tem uns skills muito de criatividade, tá? Então, ele foca bastante no design, então ele percebe, né, como é que a experiência ela pode ser melhorada através do design. Então, cores, tá? Layouts, tipografia, todos os aspectos visuais, tá? Que dizem respeito à interface, são geralmente direcionados para o profissional da área de UI. Então, é o cara que foca muito no contraste, na usabilidade, acessibilidade, alguns conceitos mais técnicos, tá? Como a gente tem, às vezes, né, muitas vezes, né, inclusive, profissionais migrando da área de design gráfico ou design para web para a área de UX, é muito comum que você já tenha esses skills meio que já contigo, tá? Você já carrega isso daí. Por quê? Eu, por exemplo, que nem eu falei para vocês, eu trabalhei, né, sou formado em design para web, lá na época da internet do ICQ, lá atrás. Então, eu meio que, né, comecei com a internet, vi ela amadurecendo, mudando, então, conceitos de responsividade, essas coisas a gente viu acontecendo e viu elas mudando, tá? Aí chegou no momento em que eu falei, poxa, eu tenho tantos skills técnicos, né, para desenvolvimento, e eu já estou aí com tantos clientes que eu também já posso ir para uma área onde eu possa focar
esses esforços e não tenha que ficar tecnicamente desenvolvendo mais. Aí meio que foi que começou essa área de UX, tá? Aí eu comecei a estudar e, lógico, a área de UX é uma área que exige constante aprendizado, tá? O mercado nacional ele tem algumas particularidades, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas é legal, vocês têm diversas literaturas a respeito, tem diversos treinamentos a respeito, então é uma coisa bacana. Então eu falei assim, poxa, eu já tenho esses conceitos, né, essa pegada de UI, mas não quero ficar só fazendo protótipo, não quero ser só o cara da criatividade, porque eu já tenho já outros skills também que foram amadurecendo com o tempo. Aí eu me especializei e comecei a enxergar que eu poderia atuar também na área de UX. Então é muito comum a gente ver esse movimento, tá, pessoal? A área de atuação de vocês, ela se dá de acordo com o mindset da empresa. Se o mindset da empresa ele é mais moderno, ele é mais voltado para uma transformação digital, você vai atuar geralmente como um UX UI e tal. Então você vai poder fazer um protótipo, fazer um processo de imersão, utilizar algumas ferramentas e tal. Se você tem uma empresa às vezes um pouco mais rebuscada, com uma tecnologia um pouco mais deficitária, é comum que vocês tenham algum tipo de trabalho, né, para mudar esse mindset dessa empresa, tá? Mas também é muito em virtude das ferramentas de UX serem muito novas, né? E outra, né? A gente vê isso daí vindo tudo lá de fora. Então, User Experience, User Interface, Scrum Master, Product Owner, todos esses termos vêm lá de fora, se vocês forem parar para analisar. Então, a gente tem que trazer isso daí, ver qual que é a nossa realidade e adaptar. Então, é muito comum, às vezes, que a gente tenha algumas baguncinhas ainda, tá? Vai demorar um tempinho até as coisas se assentarem. Guilherme, eu tenho uma dúvida. Sim. Tu falou, né, tipo, de mindset de empresa, mas eu acredito que várias pessoas que estão aqui também são freela, né? Aí como é que a gente adequa esse tipo de coisa, se, tipo, para ti mesmo, como autônomo? Cara, geralmente quando a empresa ela procura você, ela já começa a enxergar que assim, ela precisa daquele profissional atuando sobre um determinado produto, sobre um determinado serviço, tá? Então a gente já começa a plantar a sementinha nesse momento, tá? Eu acho que assim, existem poucas empresas que entendem que, por exemplo, um profissional da área de UX ele deveria estar alocado dentro do assim como a área de marketing, contas a pagar e tal, ter um cara de UX lá dentro vai facilitar diversos processos. Então, não tem realmente essa visão ainda hoje. Mas falando da questão do freela, eu acho que assim, é, eu peguei alguns freelas, principalmente na pandemia, e eu acho que eu vi algumas empresas que eu até não contava que estariam olhando para essa área de UX se movimentando nesse sentido. Então, é lógico, é tudo muito embrionário, mas eu acho que à medida que as coisas vão crescendo, que as coisas vão passando, e a gente está vendo aqui, nem eu falei para você, é, o mercado de UX está super aquecido, então o pessoal vê um profissional da área de UX, sei lá, palestrando, aí vê de repente o cara falando, eu atuei com tais empresas, então o cara fala, opa, peraí, se o cara está atuando com tais empresas, né, é porque de repente isso é uma realidade. Se fosse uma coisa que de repente, é que nem eu falo, eu falo que eu sou UX, eu já atuei com Ford, com Cielo, justamente para a galera entender que, tipo, né, grandes empresas estão enxergando isso. Então, as empresas pequenas também têm que começar a ter essa pegada, né? A gente tem as startups, né, olhando muito forte para isso, tá? Só para você ter uma ideia como é que surgiu a área de UX, e um breve histórico aqui, esse é um plus, não está nem no slide. Quando a gente começou lá atrás com esse conceito de startup, a gente percebeu uma dificuldade muito grande em a startup nascer, se manter e prosseguir numa escalada, né? numa crescente. Então, o que acontece? Precisavam se criar métodos para que isso, de repente, se tornasse uma realidade. Então, coisas de, sei lá, as startups elas costumavam morrer em menos de um ano. Por quê? Porque elas não se mantinham, porque elas não tinham um estudo inicial, né, de mapear para quem que eu vou fazer o meu produto, se de repente tem vantagens competitivas, se de repente vale a pena eu pensar e focar nisso, tá? Então, eles começaram a olhar muito para a questão de UX nesse momento, tá? Então, empresas como Nubank, tá? Empresas como, enfim, outras players aí que surgiram, tá? Então, só para você ter uma ideia do conceito do Nubank, tá? O Nubank, ele surgiu como, ele é uma fintech, né? Ele não é um banco,
né? Ele não é regulamentado pelo Banco Central, no que diz respeito a ter uma estrutura física, né, caixas eletrônicos e tudo mais. Tá? Ela é uma fintech, ela é uma empresa de tecnologia focada em serviços financeiros. Só que lá atrás o cara fez um trabalho realmente de mapear isso. Então ele falou assim, para quem que eu quero fazer o meu produto digital? Tá? Para o cara que de repente não vai constantemente no caixa eletrônico, no cara que de repente só usa cartão de crédito e faz transações via internet, porque, assim, aquela história de ir ao banco é muito para coisa dos, sei lá, de 20 anos atrás, 10 anos atrás, tá? Pegar uma fila de banco, tá? Então, aí eles mapearam, falaram, poxa, qual que é a maior dificuldade hoje de quem acessa, né? Tem serviços bancários, tá? Ah, eu tenho um problema de ficar na fila, eu vou na hora do almoço, às vezes querendo resolver em 10 minutos e perco 40, 50, uma hora, tá? Então, a ideia de agilizar as coisas. Então, houve muito nesse sentido. Um mapeamento de quem era o meu público-alvo, quem era a minha persona, tá? E isso deu certo. E, assim, existem vários outros cases de sucesso de startups que elas começaram a enxergar, né? Fizeram pesquisas quantitativas, qualitativas, fizeram diversas, né? Mapa de empatia, jornada do usuário, toda essa rotina, todos esses frameworks que a gente tem da área de UX, eles começaram a implementar, a testar, e começaram a ter um pouco mais de material, né, para poder fazer com que aquela empresa que às vezes falia em um ano, né, ela crescesse em 2, 3 anos. É lógico, né, existem alguns casos aí que a pessoa acertou muito, né, no nicho em que ele se inseriu. Mas tem muito caso aí de empresas que está sólida até hoje por conta de um mapeamento lá atrás, né, bem feito, bem estruturado. Tá? Então, falando com relação à freela, então, se vocês vão fazer o seu próprio negócio, ou se vocês vão atuar, sei lá, como uma consultoria para alguém, o ideal é foquem bastante em entender o público, para quem vocês querem comunicar, qual o produto que vocês querem desenvolver, e com isso formatado, com isso bem delineado, é mais fácil de dar certo. Perfeito. Muito obrigada. Nada. Cara, esse gráfico aqui eu acho super interessante, porque ali eu tenho um profissional de UX no centro, né, do gráfico. Imagina o seguinte, quando a gente está no rio e a gente dá aquela dedadinha na água, né, e faz aquelas ondinhas, tá? Então, cada ondinha dessa daí, ela diz onde que o profissional de UX ele pode atuar, tá? Então, é um mercado muito amplo, tá? Então, ali, indo para a área um pouco mais verde, ali eu tenho um cara já da área de UX, né, focado um pouco na parte mais técnica, né, da coisa, um pouco mais de desenvolvimento. Então, tenho lá um arquiteto da informação, um beta tester, um processo front-end, uma prototipação. Eu tenho esses skills nesse profissional de UX. Percebam, ele ainda é um profissional de UX, mas ele consegue atuar nessa área, tá? Indo para a área vermelha ali, eu tenho um cara um pouco mais focado em mercado, né? Então, tá lá, plano mercadológico, comunicação mercadológica, análise de mercado, marketing, tá? Então, eu tenho um profissional de UX mais voltado para essa área. E nessa área aqui, no cantinho, no quadrante mais azul aqui, eu tenho um cara focado na área de UX, mas com alguns skills mais talvez de interface, né? Uma coisa um pouco mais visual. Então, design, guia de estilos, aparências e sensações, tá? Isso daí é bem legal, porque esse gráfico tem uns 3, 4 anos já, e ele já deve ter crescido e se expandido muito para outras áreas. Então, quando a gente fala sobre não sei se vocês têm familiaridade com o termo full stack. Quando a gente fala do profissional full stack, né, principalmente na área de desenvolvimento, é o cara que ele é back, ele é front, ele é tester, né, faz tudo, faz café, é o cara que resolve os BO do dia a dia. E a gente tem na área de UX o que a gente chama de UX unicórnio. O UX unicórnio é o cara que ele conhece de uma série de coisas. Então, ele conhece sobre codificação, prototipação, tem boas práticas na área de criação de texto, né? Porque a gente fala sobre a experiência do usuário, mas o texto também provoca uma boa experiência. Então, né, vocês aí, a maioria de vocês deve ter o iFood instalado no celular. Não sei se vocês notaram, mas a comunicação, os push notifications do iFood são coisas sensacionais. Por quê? Porque o iFood entendeu que 80% do público-alvo deles são jovens. Então, é comum você ter aquela comunicação mais informal, né? Aquela coisa mais, vende cupom, olha aqui, sextou com cupom no iFood, uma coisa mais, né, com ícones e tal.
Então, a comunicação, os textos também provocam um tipo de experiência, tá? A gente fala sobre o UX Research. O UX Research é o cara que foca um pouco mais nos dados, ele é analítico, ele é um cara que interpreta os dados, ele pega, faz pesquisas, ele entende o perfil do usuário, ele é um pouco mais científico, um pouco mais analítico, tá? Então, são muitas as áreas de atuação de um profissional da área de UX, tá? Só para vocês entenderem, áreas de conhecimento para o UX designer, então tem lá design da informação, design visual, de interação, a própria arquitetura da informação, de usabilidade, tá? Então são alguns dos pilares que compõem aí os conhecimentos da área de um profissional de UX designer, tá? Isso daqui eu acho muito legal. Vagas no Brasil, isso daqui em 2016, tá, pessoal? 5 anos atrás, aí, 5 anos atrás, tá? Foram dados retirados no LinkedIn, tá? Olha que interessante, como é que era aquecido lá fora, né, no o mercado de UX. A gente tinha 36 vagas nesse momento, né, 7 de abril de 2016, 36 vagas para o profissional da área de UX, tá? Em contrapartida, nos Estados Unidos ali, a gente tinha 5.058. Só que a população daqui do Brasil é 10 vezes maior do que a dos Estados Unidos, tá? Proporcionalmente, falando de território. Tá? Santa Catarina, 13 vagas. Minas Gerais, percebam, o eixo sul-sudeste muito... Ó, o Rio Grande do Sul aqui, tinha uma vaga. Tá? Então, assim, isso em 2016. Eu vou mostrar para vocês agora como é que está no momento agora da pandemia, tá? Só para vocês terem uma ideia de como as coisas... UX na pandemia, tá? Só para vocês terem uma ideia. Isso daqui é um estudo já mais atual, né? Existe uma entidade chamada Panorama, eles fazem diversas pesquisas na área de UX, e essa pesquisa aqui, ela fala, em meio ao cenário apocalíptico de 2020, a pesquisa trouxe uma notícia quase inesperada. O mercado de UX não só não foi afetado, como ao contrário, né? Mostra um cenário de pleno emprego e aumentos salariais, tá? Então, por quê, pessoal? Porque mais do que nunca a gente teve que pensar na experiência, tá? Então, para as empresas não quebrarem, para as empresas não falirem, né, para elas manterem os profissionais conectados e trabalhando e não ter que fazer uma demissão em massa, eles tiveram que focar os seus esforços em otimizar as experiências, tá? Então tá lá, ó. Foram feitas em 2000, só, assim, a quantidade, isso daqui era uma quantidade de profissionais que foi em 2015 foram 233, depois 472, né? Em 2020 tiveram mais de 1.000 respondentes. Por quê? Porque era muito mais fácil você encontrar um UX para responder à pesquisa, tá? Não estou trabalhando no momento, pessoal. 2% dos UX que foram, né, dos 1.000 e poucos UX que foram abordados, eles afirmaram que eles não estavam trabalhando no momento, tá? Aí a faixa de idade deles aí, ó, percebam que uma média de 20 a 30 anos, tá? É uma área onde tem a galera que está começando agora, né? Que nem eu falei para vocês, é muito comum a gente ver o pessoal da área de design gráfico, design para web, migrando para a área de UX. Mas é comum também hoje você ver uma galera que está entrando agora no mercado de trabalho, já enxergando isso e já começando essa especialização logo cedo, tá? Então, assim, é meio que legal porque essa galera ela chega meio que sem vícios, né? Então, é bastante bacana você ver ter essa pegada do tipo, eu tenho uma galera que já está há algum tempo no mercado, que está fazendo esse movimento, e tenho essa galera que está chegando agora com sangue novo, com outras ideias, tá? Para debater isso é muito legal, tá? E o impacto econômico, né, na pandemia, então tá lá a perda de receita, o crescimento, ou o nível de crescimento das empresas durante a pandemia, pessoal, que tinham um profissional de UX atuando na empresa, tá? Então, é que eu falei para vocês, é super importante você ter um profissional de UX atuando, seja ele interno, seja ele um contratado, um freela, tá? Um PJ da vida, porque o que acontece? Isso te dá um suporte, tá? Imagina o seguinte, imagina a empresa, né, como uma estrutura sólida, né, uma base sólida. Você tem pilares, né, que sustentam essa empresa. Aconteceu a pandemia, tá? Um desses pilares ele ficou frouxo, ele ficou bambo. Como é que a gente faz para sustentar esse pilar? Né? Você tem um problema, você precisa entender qual que é esse problema, o que que eu faço a partir de agora? Qual que é a minha movimentação no mercado para que eu consiga, né, manter a lucratividade,
que eu consiga atender os meus clientes com a mesma velocidade, com a mesma eficiência, tá? Sem ter que demitir em massa para redução de custos. Então, os UX, eles começaram a meio que trazer soluções, trazer ideias para dentro da empresa, tá? Eu falo isso porque dentro da consultoria, dentro da Stefanini, existiram diversas ações aí que surgiram de bate-papo entre profissionais da área de UX, de marketing, tá? Do próprio pessoal de gente, cultura, recrutamento e seleção, enfim, como é que o pessoal às vezes costuma chamar, tá? É bem interessante de entender esse cenário. Olha lá, falando sobre o UX Unicórnio, eu gosto de brincar demais com esse gráfico aqui, porque é um do tipo, você vai e colore de acordo com o que você tem de skill, né? Então, tá lá, os skills de internet lá, então visual design, user research, interação, copywriting, né? Que é basicamente a experiência através do texto, tá? Um design management, editoração, tá? Aí alguns skills de prototipação ali, se você conhece disquete, tá? Um analíticos, os cenários, tá? E os skills, né? Se você tem um skill de apresentação, de facilitação, então, mais uma vez eu falo, o profissional de UX, ele geralmente tem que ter um skill de comunicação muito forte, né? Ele tem que ser um cara que desenvolve ideias, que ele defende argumentos, que ele traz uma lógica de raciocínio maior, tá? Então, quando você consegue colorir todos esses quadrantes aqui, você é o que a gente chama de UX unicórnio, né? Que é que nem eu falei para vocês, analogicamente falando, né? Analogamente falando, a figura do full stack, tá? É muito comum isso daqui no mercado nacional hoje, tá, pessoal? Dificilmente o pessoal vai contratar um UX só para os trabalhos de UX. Geralmente ele fala assim, putz, olha, eu tenho uma demanda aqui que eu preciso de um UX. Mas essa demanda, ela vai terminar num protótipo. Então, às vezes é comum que vocês, como, sei lá, freelas da vida, né, vocês façam toda essa parte de estudo, né, de entender qual que é o problema, mas vocês avancem para uma área de prototipação. Então, você vai mexer com Adobe XD, você vai mexer aí com Figma, né, com o próprio Sketch no Mac, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia, tá? É um cara que ele vai fazer as pesquisas quantitativas e qualitativas e atuar como um UX Research, ele vai bolar os textos, os conteúdos e vai atuar como UX Writer, tá? É muito comum isso. Guilherme, surgiu uma pergunta aqui do Tiago de Castro Dias. Ele perguntou: é possível desenvolver um bom trabalho sendo o único UX designer no ambiente de trabalho em uma empresa? Cara, sim, é possível. Você vai ser mais demandado, você vai ser mais exigido. Por um lado, você vai conhecer o processo de ponta a ponta. Então, você vai poder estruturar, sei lá, a parte de discovery, vai poder fazer a parte de imersão, até uma parte de refinement, né, entrega disso daí no final. Aí você vai pensar sei lá, pensando que é um produto digital, você vai pensar no protótipo, como que ele vai ser apresentado, tá? Vai demandar um pouco, você sendo sozinho, sendo o único profissional pensando nesse processo todo, vai demandar um pouco mais de tempo, vai demandar um pouco mais de interação, né, de preocupação, né, em todas essas etapas, mas sim, é possível, tá? Depende do tamanho do projeto também, né? Às vezes é um projetão, às vezes é um projetinho. Aconteceram projetos em que eu atuei que, sei lá, minha atuação foi de 2 semanas e o projeto se desenvolveu, né, se desenrolou. Teve um projeto, e até falando até um pouco sobre cases aí, teve um case interessante dentro da Stefanini que a gente foi contratado para uma empresa de seguro, tá? E a ideia dessa seguradora, ela desenvolveu um sistema para venda de aparelhos novos. Então, imagina o seguinte, você comprou o seu iPhone lá por 15 mil reais. Aí você vai colocar um seguro, óbvio, né? Não faz sentido você não colocar um seguro porque é um bem caro. Ou o que a gente chama de refurbished. Refurbished são aqueles aparelhos que dão algum tipo de problema, eu mando para assistência, eles me devolvem um aparelho novo enquanto fazem a manutenção do meu, tá? É mais ou menos isso. Então, a ideia é desenvolver um aplicativo de venda para esse tipo de aparelho, né? Um aparelho novo que saiu da loja. Ok, fizemos um processo de 1 semana dentro do cliente, dentro dessa seguradora. Então, fizemos a parte de discovery, imersão, né, conversamos com o pessoal de TI, marketing, todas essas áreas internas da empresa. Chegou, acho que no terceiro dia, mais ou menos,
a gente chegou, eu fiz a seguinte provocação. Se vocês são uma empresa de seguros, certo? O produto final é a apólice, né? Quando a gente fala de produtos, né, de seguros, a gente fala de apólice. Só que vocês têm diversos outros produtos que vocês vendem aqui que também são apólices. Então, por que uma coisa que, vamos supor, que foi demandada do departamento de seguros para celulares dentro da empresa, não virar uma solução corporativa, eu trabalhar com apólices de todos os tipos, e porque assim, a gama de apólices que eu tenho hoje, imagina o seguinte, eu vou fazer uma viagem, eu tenho que adquirir uma apólice de seguro viagem. Eu tenho um pet, eu tenho lá, tem um pessoal que compra, né, seguro para pet. Então, assim, eu tenho diversas apólices dentro da empresa. Eu falei, por que vocês não transformam uma solução departamental em algo corporativo? Essa solução ela vai ganhar mais força, o budget que vocês vão ter vai ser maior, o tempo de projeto vai ser maior, é óbvio, né? A gente também ganha um pouco mais também quando do lado do desenvolvimento, é claro, mas assim, você ganha mais força para você, né, propor aquela solução. Então, eles conseguiram vender para outras áreas dentro da empresa a ideia de que, olha, estamos falando de apólices. Apólices podem ser, são, né, N apólices, cada uma tem a sua particularidade, mas, a grosso modo, todas elas são iguais, né? É um pedaço de papel com um número regulamentado pela SUSEP e tal. É mais ou menos o mesmo modus operandi. E no final das contas foi bacana essa experiência, porque a gente entendeu o que o cliente necessitava, fizemos uma provocação, o cliente entendeu o que ele falou assim, poxa, ela realmente faz sentido. Né? Se eu estou comercializando uma apólice para um aparelho celular, eu posso comercializar uma apólice residencial, eu posso fazer uma apólice de um veículo, eu posso fazer uma apólice de uma viagem. Então, aquela solução que era muito nichada virou algo mais genérico. Então, a gente passou basicamente uma semana dentro dele, estruturando isso. Chegando no final dessa uma semana, geramos o relatório de todo o material que a gente colheu deles, porque era eles que davam as informações para a gente. E feito isso, a gente basicamente, né, chegou num produto que era muito maior do que o produto inicial. Essa que é a grande sacada. Tá? Então, lógico, depende do tamanho do projeto, depende do tamanho do cliente, depende do quanto que você já está especializado na área ou se sente seguro, mas sim, é possível, tá? Vai demandar um pouco mais de atenção da sua parte, um pouco mais de ferramental da sua parte. Você imagina o seguinte, você, usando até o seu exemplo, Carol, falando de freela, eu não conseguiria, atuando dessa forma... Ixi, o negócio estava falando comigo aqui. Então, é mais ou menos isso. Deu para responder? Acredito que sim. Legal. Agora, aqui falando um pouco mais tecnicamente, né, a gente já sai um pouco da parte mais básica da parte de UX, a gente está falando um pouco mais, a área um pouco mais técnica agora, então, usabilidade, habilidade do sistema conduzir um usuário a concluir os seus objetivos com eficácia. O que significa dizer isso, pessoal? Né, para ficar mais fácil da gente entender. Quando eu tenho que desenvolver uma tarefa, né, desempenhar uma tarefa, eu tenho que fazer ela de uma maneira eficaz, tá? Ela tem que me satisfazer. Então, eu tenho algumas regras, algumas heurísticas, alguns mandamentos que eu tenho que seguir para que essa usabilidade seja, né, melhor, tá? Então, a gente fala, né, sobre eficácia ali, então tem que ser algo que seja eficaz. Então, a ação do meu sistema, ou a ação do meu serviço, ou do meu produto, ela tem que ser eficaz. Tem que ser, quando a gente fala de memorização, quer dizer, ela tem que ser fácil. Eu tenho que acessar uma vez, duas vezes, três vezes, na terceira vez eu já tenho que fazer ela de uma maneira bem mais transparente, bem mais simples, tá? Memorização tem muito a ver com aprendizagem, tá? Ela tem que ser útil, né? Então, quando a gente fala de utilidade, a gente está falando no sentido da palavra útil mesmo, da raiz, tá? Imagina o seguinte, o Uber, ele só é útil para quem quer se locomover de um local para o outro. Se você não tem esse tipo de demanda, você não vai utilizar o Uber, você não vai... Ah, não, pessoal, estou sem nada que fazer aqui, vou abrir o aplicativo do Uber. Não faz sentido, tá? Então, assim, tem algumas metas que a gente tem que ter de usabilidade que meio que norteiam que a gente, né, a premissa de que a gente vai ter um bom produto final, um bom design, uma boa interface, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, essas são algumas regrinhas que a gente tem que seguir, né? Dessas daqui, a gente sempre foca muito na eficácia, tá, pessoal? A gente tem
uma questão de tempo muito grande, né? De assim, as coisas são muito rápidas, né? Eu não sei, aqui em São Paulo as coisas são frenéticas, tá? Às vezes você está numa call, você desliga uma call, já está entrando outra, aí você já sai da call, você já, sei lá, tem que entregar algum determinado relatório, mandar e-mail, é um negócio meio desenfreado. Então, aplicativos, né, e ferramentas, elas estão aí para tornarem o nosso dia a dia mais fáceis, né? Então, próprio Teams, ferramentas que a gente utiliza no dia a dia, Teams, Outlook, né, eles são utilizados e eles são otimizados no dia a dia para tornar as tarefas nossas mais eficazes. O próprio Zoom, né, que é essa nossa reunião. Se vocês forem ver, né, e a gente estava conversando também outro dia a respeito disso, todas essas ferramentas de reuniões, elas sofreram mudanças durante o processo de pandemia, né, a pandemia, tá? O Teams, né, ele criou um módulozinho onde você tem lá, onde você consegue colocar todos os participantes como se eles estivessem sentados, né, dispostos um do lado do outro. Por quê? Porque diminuía um pouco aquela questão, né, a questão da distância, né? É quase como se eu estivesse do lado da Carol, que estava do lado do Lucas, que estava do lado de todo mundo. Não sei se vocês utilizam o Teams, mas ele tem esse módulozinho, né? A própria NBA, né, nos Estados Unidos, eles fizeram isso, né? Tinha a tal da plateia virtual. Eles pegavam toda a galera que estava conectada e colocava sentados um do lado do outro, como se estivessem no mesmo espaço físico, tá? Então é uma ideia, né, através de uma experiência, né, trazer algo, mas falando sobre metaverso de novo, né, voltando, era quase como se a gente estivesse um do lado do outro, só que não estando, tá? Um conceito que vocês vão encontrar muito aí, uma palavra que vocês vão encontrar muito na área de UX é o wireframe, tá, pessoal? O wireframe são esboços simplificados de produtos digitais, tá? Então, nesse caso, quando a gente fala sobre o wireframe, não tenham preocupação com a beleza, não tenham preocupação com a identidade visual. Então, assim, poxa, meu Nubank, vou fazer um wireframe para o Nubank. Não precisa pensar em roxo, não precisa pensar em escolha de fonte, não precisa pensar em nada. O wireframe, ele basicamente, a ideia é estruturar os componentes daquela solução. Então, o meu logotipo vai ficar no canto superior esquerdo, tá? O meu menu vai ficar no canto superior direito, tá? Eu vou fazer um scroll nessa página e ali vai ter um banner onde eu vou colocar uma publicidade. Então, assim, é basicamente organizar os componentes, tá? É bem realmente o que está exposto aqui no desenho, tá? Não tenho muito a premissa de ser um desenho bonito, de ser um desenho cativante, tá? É muito comum que a gente faça no wireframe, geralmente numa folha de papel sulfite, num lápis, né? Tem alguma galera que gosta de usar o wireframe, fazer o wireframe no computador. Eu, particularmente, sou das antigas, né? Eu sento na sala de reunião e peço para a galera esboçar, tá? Aí depois, imagina o seguinte, né? Citando mais uma vez esse case que eu falei para vocês da seguradora. Chegou no final de toda essa jornada, todas as pessoas que estavam na sala fizeram seus wireframes, a gente colocou esses wireframes na parede e fizemos o que a gente chama de dot voting, né? Dot voting, né? Que é basicamente você pegar, né, alguns adesivinhos, né? Alguns adesivos quaisquer bolinhas, enfim, e ir marcando, né? E colocando sobre as funcionalidades que vocês acharam que eram mais interessantes. Então, a partir disso, você consegue, sei lá, imagina que 3 pessoas colocaram que, sei lá, o banner no canto, na parte superior do aplicativo é bacana. Então, isso vai ser colocado no protótipo e vai ser desenvolvido dessa forma, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. Falando aqui sobre algumas outras técnicas e algumas outras, né, palavras que vocês vão ouvir também falar bastante, card sorting, tá? Card sorting é basicamente a ordenação de cartões. Aliás, pessoal, tudo da área de UX, ele se limita à colagem de post-its, tá? É muito comum que vocês vão ver aí as coisas de UX muito canvas colocado na parede e muito post-it colocado em cima, tá? Então, card sort é uma ferramenta de design utilizada, né, para você mapear algumas informações, né, com relação à estrutura da arquitetura da informação. Então, nesse exemplo aqui, deixa tudo muito claro. Eu tenho num aplicativo, né, 3 seções, né, linhas, pontos e endereço, tá? E a ideia basicamente através desses 3 itens de menu ou 3 seções do meu site, do meu aplicativo, tá? Eu quero colocar algumas funcionalidades dentro de cada uma delas. Então, o que eu começo a fazer? Eu pego os meus post-its
E nesses post-its eu vou colocando, olha, dentro de linhas, né, eu quero, sei lá, eu vou colocar linha, acompanhar, e a partir daqui, dentro de pontos ali, eu coloco um favoritar, itinerário e colaborar, tá? Então, eu começo a desenhar as funcionalidades do meu sistema, do meu aplicativo, tá? Então, imagine o seguinte, nesse caso do card sorting, eu defini que o meu aplicativo, ou a minha solução digital, tem 3 menus, então os menus são linha, pontos e endereço, e dentro de linhas, pontos e endereço, eu vou começar a colocar as funcionalidades, colocar os itens que eu espero ver dentro de cada um desses itens de menu, que podem ser submenus, que podem ser funcionalidades, tá? E aí a galera vai colocando esses, ele está até em amarelinho aqui, porque são post-its, tá? Vão ser colados, e o pessoal fala assim, poxa, olha, sei lá, dentro de endereço, eu tenho tempo real. Ah, mas faz sentido o tempo real estar dentro de endereço? De repente não faz sentido ser colocado dentro de linhas? Então, começa a funcionar dessa forma, tá? Para vocês entenderem como é que funcionam as dinâmicas da área de UX. A gente, como designer da área de UX, quando a gente facilita uma dinâmica da área de UX, utiliza um Canvas, enfim, a gente não dá pitaco, tá? A gente, na verdade, faz o seguinte, a gente colhe dos clientes, né, de quem a gente está atendendo, as informações, porque são eles que detêm as informações, e a gente começa a coletar todos esses dados, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, a gente não assume nenhum tipo de posição, não assume nenhum tipo de premissa. Quem vai passar essas informações para a gente é o próprio cliente, tá? Questão de acessibilidade, só para vocês terem um dado aqui, isso daqui é uma pesquisa de 2010, tá? Quando a gente fala de acessibilidade, né, a gente está falando de deficiências de algum tipo, né? Então, ó a população, ó o tanto de pessoas deficientes no Brasil, com algum tipo de deficiência, tá? Seja ela mental, cega, surdos, deficiência motora, é uma quantidade muito grande da população, tá? E isso lá atrás, imagina hoje, tá? Então, a gente tem que pensar, sim, nas questões de acessibilidade, tá? E quais são essas questões de acessibilidade, pessoal? Tá? A gente tem o WCAG, né, que é Web Consortium Accessibility Guidelines, em inglês. Eu gastei todo o meu inglês aqui agora. Que traz para vocês algumas métricas, algumas regras, né, de como pensar em acessibilidade, tá? Então, né, eu fiz um resumão, isso daqui existe uma documentação extensa a respeito disso, tá? Mas isso daqui é um breve resumo. Então, não dependa da cor, né? Pensando já nos daltônicos, tá? Não crie contraste. Ele até tem uma imagenzinha ali, push the red button. Como é que o cara vai, né, entender visualmente qual que é o botão vermelho, tá? Não bloqueie o zoom, tá? Então, o usuário ele tem que ter a possibilidade de dar zoom no conteúdo, né? Aumentar ou diminuir. É comum vocês verem em alguns sites, inclusive, ter aquele A mais e A menos, né? Que aumenta ou diminui a fonte, tá? Atributo Alt, né? Para deficientes visuais. O Alt, pessoal, é aquele atributozinho básico quando você passa o mouse, né, em cima da imagem e ele cria para você uma legenda, tá? Então, é meio que explicando para você qual que é o contexto daquela imagem, porque às vezes é uma imagem complexa, o deficiente visual ele não consegue entender, tá? Subtítulos e legendas no vídeos. O YouTube tem feito muito isso, pessoal, de vocês entrarem nos vídeos e as legendas são geradas automaticamente, tá? Então, acontece bastante e é uma coisa que vocês têm que focar. Conteúdo em áudio para deficientes visuais, tá? Semântica, tá? Então, evite palavras difíceis, tá? Às vezes tem uma pessoa que tem uma dificuldade, né, de compreensão de algumas coisas, né? Então, fica difícil de ela compreender. Então, utilize palavras com o mesmo sentido que facilita a compreensão. Advogado faz muito isso, né, gente? O pessoal de direito, enfim, né? Você precisa trazer uma informação que seja coerente para o seu público-alvo, tá? Utilize a marcação correta, né, as tags, tá? Para a leitura dos seus dados, navegação através de atalhos, tá? Para quem tem deficiência visual. Como, vamos supor, eu não estou enxergando o ícone de disquete. Pessoal, a gente sabe que Ctrl S é o salvar, então utilize o recurso de atalho, tá? Botões com frases em imagem, tá? Para quem tem deficiência visual, tipo, tem muitas pessoas que utilizam frases dentro de botões, dentro de imagens. Isso dificulta muito a visualização de quem tem problemas de deficiência visual, tá? Contraste do conteúdo,
tá? Então, também para quem tem problema de deficiência visual, então, preto com branco, amarelo com roxo, né? Cores que trazem bastante contraste. E o teclado virtual e CAPTCHA, pessoal, não preciso dizer que isso é uma prática muito ruim para quem tem disfunção cognitiva, né? Imagina, sei lá, o L minúsculo, quem nunca confundiu o L minúsculo com o número 1, tá? Então, existem algumas pessoas que têm disfunção cognitiva, que chama, tá? Elas têm alguma dificuldade em reconhecer alguns símbolos, tá? Então, o teclado virtual e o CAPTCHA dificultam muito esse tipo de coisa, tá? Então, evitem utilizar. Uma provocaçãozinha, né? Vocês pensaram já em acessibilidade em seus projetos? Tá? Dica, pessoal, para vocês que pretendem, né, pegar os seus trabalhos na área de UX, que pretendem ser os profissionais da área de UX, cara, você precisa pensar em acessibilidade para tudo, tá? Você precisa entender que o seu usuário nem sempre ele tem aquela história de criar a empatia com o usuário, né? Se colocar no lugar do usuário, tá? Você também vai ouvir falar, né, na área de UX, Canvas, mapa de empatia, pesquisas, é só para a gente finalizar esse bate-papo. Isso daqui é o que a gente chama de mapa de empatia, tá? Eu acho bastante bacana, geralmente esse Canvas ele é colado na parede e você preenche com uma série de post-its. Eu vou mostrar como é que ele fica agora no final, tá? A ideia do mapa de empatia é realmente isso, gente, é se colocar no lugar do outro. Então, imagina que, sei lá, eu defini que a minha persona é uma pessoa que tem deficiência visual, né? Então, o que essa pessoa pensa e sente? O que ela escuta? O que ela fala ou faz? Quais que são as dores dela? As dores dela são não ter sistemas focados em acessibilidade, né? Quais que são os ganhos? Ela poderia ter uma empresa, né, que se preocupasse com esse tipo de parcela da população e que oferecesse uma solução um pouco mais viável. O que ela pensa ou sente, né? Ela se sente deprimida porque ela não consegue fazer com a mesma desenvoltura as mesmas tarefas de uma pessoa normal. Então, percebam, tá? Então, a gente vai criando empatia, vai se colocando no lugar do outro. Isso é um quadro, né, um canvas de mapa de empatia, e depois que a gente preenche, ele fica assim. Olha que bonito. Cheio de post-it colado. Guilherme, fizeram uma pergunta aqui, se é com esse mapa que a gente pode definir a jornada do usuário. Sim, a gente começa, só para vocês terem uma noção, tá? A gente começa definindo a persona, a proto-persona, tá? Então, isso é num conceito mais geral da coisa. Então, a minha persona chama Carlos, ele tem 30 e poucos anos, é um profissional da área de TI e tal. Beleza, defini a persona. Avancei um pouco mais, fui para o mapa de empatia, tá? Mapa de empatia, eu começo a pensar no comportamento, no ambiente que essa pessoa é influenciada. Então, o Carlos, com seus 30 e poucos anos, profissional de TI, o que ele ouve, o que ele sente, quais são as dificuldades dele, tudo mais. Avancei, finalizei o mapa de empatia do Carlos, aí eu vou para a jornada do usuário. Eu começo já a pensar na solução, tá? Como é que o Carlos, enquanto persona e já mapeado o comportamento dele, o que ele pensa, o que ele sente, como é que qual que é a jornada dele utilizando a minha solução ou realizando o meu serviço, tá? Então, assim, são steps, né, que a gente vai utilizando. Às vezes acontece poxa, eu não preciso fazer uma persona porque, de repente, a própria empresa já tem esse dado, tá? Imagina o seguinte, quando eu tenho que fazer um levantamento de uma persona, eu posso, de repente, estar trabalhando com uma empresa que já tem uma base de dados muito sólida. Então, ela tem lá os meus profissionais, minha base de dados são de pessoas de 30 a 50 anos e 80% dessas pessoas, dos meus clientes, são mulheres. Então, beleza, eu já não preciso necessariamente focar na criação da persona. Eu posso avançar uma fase a mais. Eu posso pegar esses dados e fazer, olha, dentro desse conceito, né, desse contexto que a empresa me passou, né, eu vou avançar para o mapa de empatia. Mas aí, depois de fazer o mapa de empatia desse público-alvo, aí eu vou realmente começar a pensar na jornada, né? Quais são as melhores alternativas, né? Então, pontos de contato, né, touch points, onde que ele começa a interagir, esse tipo de coisa. Mas sim, perfeito. É isso aí. Para finalizar, pessoal, para não ficar muito extensa a nossa noite, tá? Tipos de pesquisa, tá? Também você vai ouvir falar muito sobre pesquisa quantitativa e qualitativa. Pesquisa quantitativa visa
A ideia, basicamente, quando a gente fala sobre pesquisa quantitativa, é obter dados do tipo numérico, e qualitativa são dados meio que comportamentais, tá? Do lado ali, acho excepcional esse exemplo, tá? Então, quantitativa ali, com que frequência você assiste filmes? Sempre, muitas vezes, algumas vezes, poucas vezes, nunca. Então, você consegue, até através de um gráfico, né, mensurar quantas pessoas assistem filme muitas vezes, ou algumas vezes, ou nunca. De repente, imagina que isso daqui é uma pesquisa para um cinema, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido, tá? E você consegue, através da qualitativa ali, né, uma pergunta um pouco mais aberta, você consegue, por exemplo, mapear qual que é o gênero que o pessoal gosta mais. Então, você não necessariamente vai perguntar para a pessoa qual o gênero que mais te atrai, mas vamos supor, se um respondeu Titanic, o outro respondeu E o Vento Levou, o outro respondeu, sei lá, Shakespeare Apaixonado, você já sabe que é uma pessoa é um público um pouco mais romântico, né? Se o cara responde para você que, sei lá, de todos os filmes que você assistiu, você gosta mais de Rambo, Armagedon, você sabe que um cara gosta mais de um filme mais ação, mais científico. Então, assim, você consegue mapear o perfil comportamental dos seus usuários, tá? É mais ou menos essa ideia, tá? Para finalizar, pessoal, quem tem LinkedIn, cuide muito bem dele, tá? É uma rede social muito importante, tá? Principalmente para a gente que é da área de UX, o pessoal costuma se comunicar muito por lá. Então, deixem ele sempre atualizado, sigam pessoas da área de UX, interajam, façam posts, comentem, tá? É sempre bem interessante, tá? E fazendo jabazão, tá lá, esse é o meu, tá? Quem quiser me procurar no LinkedIn aí, fique à vontade, não vai ser um prazer atender, tirar as dúvidas, se ficou alguma coisa pendente aqui. É muito conteúdo para pouco tempo, pessoal, é muito mais extenso do que isso, tá? Isso daqui é só a pontinha do iceberg. Eu como eu falei, comecei de uma maneira mais básica, aprofundei um pouco mais, mas faltou falar sobre brainstorm, faltou falar sobre proto-persona, sobre blueprint canvas, né? Milhares de coisas, gente. É uma área muito extensa, muito gostosa, apesar de ser repetitivo, né? Você faz isso no dia a dia, então imagina, eu atuei com Ford, com Cielo, então Ford, eu peguei alguns skills do setor automobilístico, Cielo de uma operadora de cartões, falei para vocês que eu atuei nesse case da seguradora, né? Então, cada dia, cada desafio, cada empresa é um novo desafio, tá? Apesar de ser muito, muito nesse sentido. Tá? Agradeço aí a paciência de todos, espero ter trazido algum tipo de informação a mais aí, ter trazido acho que algumas dúvidas que a galera tinha. E é isso, gente, estou à disposição para o que vocês precisarem. Temos duas perguntas. A Ana Lu perguntou como é que se utiliza de fato, né, personas em um projeto e se não é melhor, tipo, ter uma pesquisa do que fazer uma persona, né? O contexto da persona é útil usado no que exatamente? Então, o que acontece... são duas boas perguntas, tá? O que acontece é que, às vezes, usando aquele conceito que eu falei para vocês das startups, às vezes a pessoa, a startup não tem poder, né, de compra, né, logo de cara. Né? Não tem como você fazer altos investimentos e tentar mapear quem que é o seu público-alvo. Então, como é que você faz isso? Você faz realmente enxergando, né, observando outros players do mercado. Com base nisso, você começa a definir as personas, tá? Então, você tira por base o comportamento dos usuários, algumas informações que você tem abertas. Por quê? Porque você não tem base de dados para você explorar, né? Porque você não tem dinheiro para fazer essas pesquisas. Imagina o seguinte, você é uma startup, está começando agora. Como é que você vai colocar, sei lá, colocar 100, 200 pessoas? Geralmente essas pesquisas, elas costumam remunerar de alguma forma, né? Ou bonificar as pessoas que participam dessas pesquisas, porque ninguém vai fornecer dados dessa forma de graça. Então, fica muito difícil de você ter uma participação muito grande. Então, é mais ou menos nesse sentido que você utiliza a persona. Qual que era a outra pergunta, Carol? Na verdade, são duas perguntas em uma, né? Depois a gente vai ter mais uma. Se não é melhor ter uma pesquisa do que fazer uma persona e o contexto da persona é útil ou usado no que exatamente, né? Essa seria a pergunta. Então, utilização quando você está falando de um projeto muito embrionário, muito inicial, onde você tem pouco poder de financeiro,
tá? Então, você cria a proto-persona e aí, lógico, você vai criando esse projeto para essa persona, mas nada impede que, de repente, você vai identificando que essa persona ela não está alinhada e vai corrigindo isso no meio do caminho, tá? De repente, sei lá, eu percebi que minha proto-persona, minha persona era pessoas de 40 a 50 anos, mas eu percebi que muitas pessoas que vieram atrás da minha solução eram de 20 a 30, tá? Então eu começo a comunicar, a pensar, a repensar algumas coisas que eu, né, tinha como premissa lá no início. E geralmente é com esse intuito realmente, de fazer pouco investimento, ter um público ao qual você vai investir a sua solução. E sim, se você puder, se você for uma empresa de grande porte, se você tiver uma base de dados grande, se você tiver como entrar em contato com os seus clientes, por exemplo, imagina o seguinte, por exemplo, Caixa Econômica Federal, vamos citar um exemplo aqui. Eles têm uma base né, eles têm, sei lá, quase 100 anos de dados de clientes, então eles sabem quem que é o público-alvo deles. Hoje eles conseguem fazer uma pesquisa na base de dados e identificar que 80%, por exemplo, dos usuários cadastrados na Caixa Econômica Federal tem uma faixa etária X a Y e um sexo Y a Z, tá? Então, quando eu não tenho essas informações, eu costumo utilizar a criação da persona, tá? Para depois aprofundar no mapa de empatia, fazer jornadas, enfim, avançar com as outras métricas aí, outros canvas da área de UX. Respondido, Ana? Com certeza. Ok, a segunda pergunta seria do José Thiago Pinto. A pergunta dele é: para o UX designer, além de estudar sobre design de produto, é válido estudar sobre design de serviços também? Cara, para a área de UX é bom você estudar todos os tipos de design que você puder, bicho, porque é um mercado que está em constante ebulição. É muito comum você tropeçar em alguns conceitos de design de serviços em design de produto e vice-versa, tá? Você entra naquele nicho que eu falei para vocês do UX unicórnio, tá? Então, quanto mais skills, quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais você vai ser bem quisto, mais você vai ser reconhecido. Só para vocês terem uma ideia, tá? Hoje a gente está falando aí a nível global, sei lá, um crescimento muito grande da área de UX, tá? Em todos os locais do mundo. Então, Brasil, Estados Unidos, eu mostrei para vocês que, sei lá, em 2016 a gente tinha 36 vagas de UX para São Paulo contra 5 mil nos Estados Unidos, né? Sei lá. E isso tem crescido muito. Então, assim, é muito comum que você procure cada vez mais profissionais da área de UX, e quanto mais conhecimento você tiver, mais destacado você vai estar nesse segmento, tá? Então, aprenda, ouviu a palavra design, ouviu a palavra user experience, o UX alguma coisa, UX research, UX writer, cai dentro, tá? Não vai sem medo, porque certamente em algum momento você vai usar aqueles skills, você vai ter que né, trazer isso daí para os projetos em que você vai atuar. Então, design de produto, design de serviços, product service design, né, que são o design de produto e serviço, qualquer tipo de design que vocês forem vendo sendo lançado aí, tragam para dentro do contexto de vocês, gente. É sério. É isso, a gente tem um elogio do Renan Franco. Ele disse muito boa apresentação. Alguém mais tem alguma pergunta, galera? Né, o José Thiago também elogiou, mas eu acho que é isso. Não temos mais perguntas. Então é isso, gente. Da minha parte era isso. Eu agradeço a todos. Espero que não tenha ficado tão confusa a apresentação aí. Mais uma vez, reitero, muita informação para passar, muito conhecimento para tão pouco tempo. Carol, estou à disposição para outras rodadas de conversa. Se você quiser fazer algumas coisas mais aprofundadas ou específicas aí, bora agitar aí. Até se depois vocês quiserem entrar em contato com a Carol, eu sugerir pautas aí, falar, putz, senti falta disso, a gente volta e faz uma mais focada em algum tema que vocês curtirem, tá? Mas a ideia era meio que fazer isso, não assustar vocês, tá?
Se tu quiser, estão até pedindo, né, recomendação de material e literatura, se tu quiser me enviar depois, daí eu envio por e-mail para o pessoal, Eu junto vou com a disponibilizar, gravação. eu vou disponibilizar essa apresentação para ti e depois mando alguns links aí dos meus favoritos aí para a galera, aí você compartilha com eles, beleza? Beleza, tranquilo, perfeito. É isso então, gente.